Já estamos com o nosso convidado do quadro Vai Encarar, candidato, com Fabrício do Zumbi. Ele é do PDT. E nós vamos iniciar com ele dando aí as suas considerações iniciais, né, se apresentando sinteticamente para o público. Boa noite, Jackson. Boa noite, público aí que está me assistindo pelo Facebook, pelos canais de rede social. Quero agradecer o convite, né? Conheço o Jackson há muitos anos, já fui até presidente do PMN, né, do partido que eu fui vereador, né, e sei que esse quadro ele é muito importante porque é um tema livre, é um debate, o Jackson entende muito, né, da cidade, da vida política, e estou aqui para responder as perguntas e participar desse quadro aí. Muito obrigado pelo convite, Jackson. Fabrício, você registrou a sua candidatura como Fabrício do Zumbi. Quando você registra Fabrício do Zumbi, isso não cria uma restrição no âmbito municipal? Alguém lá do Coronel Borges, São Luís Gonzaga, não, ele é Fabrício do Zumbi, então ele vai defender Zumbi, então eu vou ser refratário. Você já encontrou algo assim ou você entende que isso não atrapalha a sua campanha? Eu acho que todo mundo tem uma origem, né? Eu acho que do Zumbi, a questão do Zumbi não foi nem a questão de ser ou não ser do bairro, né? De remeter que eu sou candidato a prefeito e estou defendendo o bairro. Eu acho que a questão de levar o Zumbi sempre foi de muito preconceito. As pessoas elas pegam, né, e veem o do Zumbi como forma de preconceito. E por isso que eu gosto de carregar esse nome, porque foi no Zumbi que eu dei meus primeiros passos políticos, que eu conheci a minha vida, foi lá que eu conheci tempo de igreja, que eu participei do grupo NGJ, conheci meus amigos e comecei a me formar na vida política, e foi lá que eu conheci as diferenças sociais. Então, eu tenho orgulho de trazer o Zumbi no meu nome, como todo candidato a prefeito mora num bairro. Né? Se os candidatos a prefeitos moram nesse bairro e não têm a identidade que eles têm no bairro, entendeu? De Cachoeira eles não podem dizer que são, porque nós somos um povo bairrista. Então, eu tenho orgulho de ser do Zumbi, de ter trabalhado muito, como já ter sido presidente de bairro no Zumbi, e hoje ser um candidato a prefeito que mora na periferia de Cachoeira de Itapemirim, no maior bairro da cidade, que é o Zumbi. Que no Zumbi você vai no Corte Grande, no Village, Gilson Carone, onde você vai em Cachoeiro, alguém tem parente ou já morou no Zumbi. Que é um bairro que foi migratório, foi um dos primeiros bairros da cidade. Por que esse salto? Você foi vereador, já foi vereador, e de repente, não, eu vou ser prefeito, candidato a prefeito. Isso já era uma vontade que você tinha dentro de você há muito tempo ou ela aflorou há pouco tempo? Então, eu acredito, Jackson, que o salto quem está dando são meus adversários. Eu sou o único que me preparei para ser prefeito. Eu dei cada passo. Eu fui de agente de endemias a secretário municipal 3 vezes, fui de presidente de bairro a vereador 2 vezes, e eu não vejo essa carga de bagagem nos meus concorrentes. Isso que me animou a ser candidato a prefeito. Nós precisamos, assim como o pedreiro, para ser pedreiro, precisa ter sido ajudante, o mecânico, para ser mecânico, precisa ter sido ajudante, uma pessoa, para ter curso superior, tem que ter feito uma faculdade, se quiser fazer, eu tenho que começar do zero. E por que para ser prefeito a pessoa não tem que conhecer a máquina pública? Eu tenho 21 anos na máquina pública, como eu sempre digo, todo candidato a prefeito, você que está me assistindo, todo candidato a prefeito vem com a desculpa que precisa de 2 anos para ajustar a máquina. Mas por que ele precisa de 2 anos para ajustar a máquina? Porque ele não conhece a máquina. Eu primeiro conheci a máquina pública para depois me candidatar ao maior cargo dela. Porque, naturalmente, o próximo passo da minha vida é ser candidato a prefeito, porque tudo no serviço público eu já consegui fazer, a nível municipal. Bem, você entende que um currículo de servidor público com bastante tempo de carreira já credencia qualquer um a ser candidato a prefeito? Pelo que eu estou entendendo. Não credencia qualquer um. Eu estou dizendo que eu segui todos os passos, como você, que é um jornalista que fez uma revista, que tem uma história. Você não começou com tudo que você tem hoje. Todo mundo que tem a sua experiência e dá os passos certos, quando alcança o topo da empresa, ele sabe gerir toda a empresa. E não pode ser diferente da Prefeitura do Cachoeiro.
As pessoas estão querendo ser prefeito e elas não conhecem o processo administrativo, os passos da Prefeitura de Cachoeiro, como eu conheço. Você inclui o prefeito atual nesse seu julgamento? Com certeza, o prefeito atual, o prefeito passado, que pega o que acontece. Quando você pega uma máquina, por exemplo, se eu vim para o seu jornal hoje e você me der a diretoria do seu jornal, eu com certeza, ou eu quebro ou vou demorar muito tempo para entender o que você entende. Com a prefeitura não pode ser diferente. Você que está me assistindo, tem que pegar. Nós precisamos de um prefeito líder que lidere os servidores. Hoje, para que a gente vai ter prefeito do advogado? Se nós temos a PGM que vai avaliar nossos processos. Por que nós precisamos de um prefeito engenheiro se nós temos engenheiro efetivo na prefeitura? Nós precisamos de um prefeito líder, como era feito antigamente. Mesmo com a bagagem que eles tinham, mas eles se formaram politicamente. Nós precisamos de um líder político que possa conversar com toda a sociedade. Então, eu me sinto preparado porque eu me preparei para isso. Você me conhece há muito tempo rodando pela cidade. Vocês aí que estão me assistindo tem muito tempo. Quem não me viu pintando uma rua 2, 3 horas da manhã quando fui secretário de trânsito? Quem não me viu, né, quando eu fui secretário de serviço urbano, junto com o peão na rua, ajudando na capina, entendeu? Colocando caçamba de entulho para pobre. Então, assim, eu tenho uma história com a cidade. E os candidatos que estão vindo agora, com todo respeito a eles não têm história com a cidade. Eles não conhecem a máquina pública e não conhecem a população de Cachoeiro como o Fabrício Zumbi conhece. Bem, eu tenho que fazer um parêntese, um aposto sobre a sua fala, porque ficou claro que você diz o seguinte, ó, não precisamos de engenheiro, não precisamos de advogado, não precisamos ou outra profissão qualquer. Isso não seria uma discriminação? No caso, nós temos advogados que disputam a eleição, nós temos também advogada, né? Realmente nós temos muitos advogados. Nós temos militares, nós temos servidores públicos disputando. Você quer fazer uma separação, tipo assim, quem está mais preparado é quem mais conhece a máquina. E quem menos conhece ficaria prejudicado ou não teria a bagagem que você está falando, né, para poder administrar. É isso que eu entendi? Não é discriminação. Eu acredito que para ser prefeito, entendeu? Não precisa prometer nada. Para ser prefeito, precisa ser capaz de cumprir e colocar a cidade para funcionar. E para colocar a cidade para funcionar, aquele que conhece melhor a cidade, conhece melhor a máquina pública, não vai ser enganado como muitos prefeitos são enganados. Nós tivemos 2 que foram enganados por servidores, que um melhorou demais o salário de uma categoria na época e usou em detrimento de outras. E nesse governo aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque o prefeito não conhecia a cidade, não conhecia a sua máquina pública. Então, eu digo assim, é muito mais difícil uma pessoa que está preparada, que seguiu cada etapa, ela ser enganada por alguém, que ele já sabe, que ele já está no meio, já sabe quem tem boa intenção, quem não tem, porque eu conheço que eu estou ali há 21 anos trabalhando em cada secretaria, do que uma pessoa que está cheia de boa vontade. Eu tenho muita vontade de administrar, por exemplo, um jornal, mas eu não consigo administrar um jornal. Tem muita gente que tem muita vontade de ser prefeito, mas tem que dar os passos certos para ser prefeito. É essa a ponderação que eu faço. Eu diria que você está falando de você próprio. Eu estou capacitado porque eu conheço cada detalhe da máquina pública, porque eu girei nela toda, então eu conheço, por isso eu estou preparado. Acho que é isso que fica a conclusão dessa questão de que esses que estão se apresentando talvez não teria, segundo você, esse preparo, né, vamos dizer assim, de vida e de carreira pública. Mas você falou sobre a questão do Zumbi. Zumbi é um dos bairros, sempre foi, desde que eu me entendo por gente, um dos bairros mais necessitados e mais carentes, né? Porque você pega, tem gente que nem conhece a parte da colmeia, né? Que é o outro extremo do Zumbi. Mas por que, sendo o maior bairro, com maior quadro eleitoral, passa a eleição, e você não vê assim uma roupagem nova no Zumbi? Então, isso é fácil de responder, né? Um projeto que está registrado no meu programa de governo é até isso. O que acontece? Os loteamentos mais antigos, e todos os loteamentos de Cachoeiro, foram feitos numa roupagem antiga. O que aconteceu? Os donos dos loteamentos pegavam os piores lotes e davam para poder ser ambiente público. E foram invadindo todas as ruas. Então,
Então é muito difícil você hoje pegar um Nossa Senhora Aparecida, um Zumbi. O Village, por exemplo, é muito bem feito. Eu acho o Village com aquelas ruas, com tudo muito bem montado. É uma exceção. Mas a maioria dos bairros, até no centro da cidade, são tudo invasões. Vão invadir calçada, invade tudo. Então o Zumbi hoje, como vários bairros... O que consta no seu plano de governo para poder então, melhorar isso? Meu plano de governo, Jackson, a gente tem que começar, cachoeirense é extremamente barrista. A gente lá, por exemplo, quem mora em periferia, constrói uma casa, gasta 150, 200 mil para fazer uma casa, não consegue vender por 100. Para nós ela tem valor, e para os filhos da gente. Então, hoje, tem que pegar o prefeito municipal, ele tem que criar um projeto de crescimento dos bairros ordenadamente para os próximos 30 anos. Para você ter ideia, por exemplo, você pega ali no Corte Grande, no Nossa Senhora Aparecida, ali tem um vale, tem um terreno ali que vai dali até lá no Village, naquela universidade que tem ali. Então, se a prefeitura hoje já tem que desapropriar, o prefeito não vai construir. Eu acho que os prefeitos têm que parar de pegar tudo que vai pegar, achar que fez o prédio e depois como que mantém. Eu acho que um passo importante hoje é você pegar os bairros onde que tem um loteamento ainda importante para o crescimento ordenado daquele bairro, você desapropriar para o bairro crescer de forma ordenada. Parar de só, quando chegou um dinheiro para fazer uma escola. Aí o governante corre, porque não planejou, corre para fazer uma escola lá no alto do morro, num local apertado, que não vai valorizar de nada aquela comunidade. Qual seria a sua primeira ação efetiva, caso seja eleito? Então, eu sempre falo que o prefeito, no primeiro ano, todo mundo bota aquela desculpa que está planejando a cidade. Eu concordo que o primeiro ano é muito difícil, porque você tem que pegar as contas do outro governo, analisar, você tem que pegar as obras do outro governo, continuá-las, e às vezes você pega ela com todos os problemas, mas, pelo meu conhecimento, Jackson, você pode muito bem hoje comprar, fazer uma licitação, vamos botar assim, comprou 20 milhões de asfalto, e você botar em rua de paralelo e consertar a rua que já está pronta, porque você não precisa de projeto, você não precisa de nada, você não precisa de projeto ambiental, você não precisa de licença, você não precisa de planejamento, nada, é só rolar. Aí você fica pelo menos um ano trabalhando para o povo sem dizer que você só está planejando. Então, os governantes eles têm que conhecer a marca para isso. Hoje é fácil você pegar no primeiro ano e você fazer um tipo de licitação dessa. Você licitar, porque olha quanta rua de paralelo que tem aí hoje que precisa de asfalto, porque o paralelo, o cachoeiro é morro ou buraco. E o paralelo ele desliza muito. O paralelo é muito bom em rua reta, plana. Mas cachoeiro precisa de muito asfalto. Então, assim, seria uma coisa importante para a gente ficar gastando nesse tempo de planejamento. A questão de asfaltamento seria um ato que você entende, uma ação de governança que iria beneficiar a população de imediato? Seria então, isso? Nós ganharíamos tempo. Em vez de governante ficar na cadeira balançando, ouvindo todo mundo, que vai vir muita opinião, que não é fácil ser prefeito. Prefeito não deve ser fácil. Prefeito escuta toda uma cidade, tem 6 mil servidores, tem um monte de demanda. Então, assim, só estou dizendo que o prefeito não pode ficar parado, juntando 3 anos como todo mundo tem feito, para chegar no quarto e iniciar obras e ficar essa coisa que a cidade está passando. Nós temos que pegar um prefeito que essa máquina pública. O que a cidade está passando? Não, a cidade está passando aí que a gente viu. Né? Eu falei isso num programa de rádio que eu fui, ficaram 3 anos, porque uma coisa que é importante a população saber, né, e você sabe muito bem, pela lei de responsabilidade fiscal, todo governo que começou uma obra, ele tem obrigação de deixar o recurso nela. Então, o nosso prefeito atual está usando a mesma comoção que ele usou lá atrás. Agora está usando com a chuva, com a enchente e com a pandemia. Porque o problema é a crise. O problema todo, a gente sabe muito bem que o que acontece. Todas as obras estão sendo terminadas, que o governo do Castelhano começou, o dinheiro já estava lá. Eu quero saber cadê o dinheiro dos 3 anos que ficaram juntando. Então, assim, a pandemia, gente, a chuva e a greve da polícia só deu prejuízo para você. A pandemia só ajudou os governantes. Não vi um servidor público no Brasil perder 1 centavo de salário. Eu vi trabalhar menos. Você vai hoje no Banco do Brasil, tem um servidor para atender todo mundo. Você vai no privado, tem 20. Então, as escolas estão vazias. Então, economiza água, economiza luz. O hospital nunca teve tão vazio. Nós sempre tivemos hospitais cheios. Então, a pandemia está sendo muito bom para os governantes. Então, essa desculpa de chororô, que a pandemia está atrapalhando, isso não cola para mim. Entendeu? Ela é muito boa, está sendo muito boa para os governantes, porque está podendo usar isso como desculpa e não ter gastado nada. Porque eu não estou vendo nada estrutural em Cachoeiro. Eu só tenho que perguntar, mas eu sou obrigado a concordar com essa faixa da sua fala, porque nem licitação se faz.
né? Estende-se a calamidade e não se faz. E a gente não tem transparência. E realmente parece que todas as demais doenças acabaram também. Né? E não acabaram, a bem da verdade. Há uma coisa obscura nessa questão da pandemia. Mas você está dizendo o seguinte, que você está preparado para enfrentar qualquer crise se ela vier, e sempre vai ter crise no decorrer do tempo, até de força maior. Não é porque você vai criar a crise vem. Você está preparado para enfrentá-las? Então, Jackson, isso aí que eu sempre falo. O prefeito de Cachoeiro tem que parar de trabalhar para grupos políticos. Né? Nós sempre tivemos aqui um atraso na cidade, porque os governantes eles querem fazer um jogo pessoal. A grande vitória, os deputados, os prefeitos, eles se unem para levar, por exemplo, estão fazendo o contorno Mestre Álvaro na Serra, todos os deputados federais, o governador, o presidente da República, todo mundo bota dinheiro lá, porque há uma união para ajudar a Serra. Mas quando chega aqui na prefeitura, os prefeitos, em vez de trazer os 10 deputados federais, os 30 estaduais, o governador, o presidente da República para cá, porque teve voto aqui, o prefeito tem que ser um líder de união, não de dispersão, não de tirar as pessoas de perto de você. Ele tem que ser a pessoa que fala assim, deputado, me arruma 3 bilhões da sua emenda, vem para Cachoeiro, vem andar comigo. Porque hoje cada deputado tem 16 bilhões de reais de emenda parlamentar. Então, se hoje nós temos 20 milhões de obra direta no município, se cada deputado a gente conseguir trazer 3, nós já dobramos o investimento em obra direta em Cachoeiro, e isso é bom para o prefeito e bom para o deputado. Por que não andar com o deputado? Por que não andar com o senador? Por que não andar com o governador? Por que não andar com o presidente da República? Você está querendo dizer, por causa do projeto pessoal de um grupo local, não querem, talvez... ou seja, se eles têm um projeto pessoal, eles acabam dispersando os interesses globais, seria isso? Por isso que Cachoeiro está indo para esse buraco que está sendo. Se Kennedy der certo, nós estamos mortos. Porque lá tem dinheiro, lá tem terra, tem mais terra do que a gente, vai dar incentivo fiscal, vai dar tudo. E os nossos políticos estão abandonando a gente. Se você vê, estão tudo botando para fora. E estão botando outras pessoas para vir para cá. Isso nós não podemos aceitar. Eu acho que nós temos que pegar e ama Cachoeiro, mora aqui nessa quentura. Ama Cachoeiro, mora aqui nesse buracaiada. Trabalha para o Cachoeiro. Então está tendo muita demagogia. É isso que me animou a ser candidato a prefeito. Eu vi os concorrentes e falei assim, não, peraí, eu tenho muito mais história, tenho muito mais preparo. Porque o preparo acadêmico é uma coisa. O quanto eles estavam cuidando da vida pessoal e financeira, eles estão cuidando do povo. Então, cada um acha o preparo da forma que é. Eu conheço muito empresário grande que não tem o intelecto de muita gente que não é empresário igual a ele. Você está defendendo o conhecimento empírico, autodidata, né? O conhecimento pela vivência. Isso aí, mas burro também não sou, gente. Eu já comecei engenharia civil, tive que trancar, porque como qualquer pobre é difícil fazer. Falta um semestre só para me formar em gestão pública, e sou um gestor público. Eu já fui ordenador de despesa. É muito fácil também falar assim, eu nunca roubei, nunca fui ordenador de despesa, eu já fui ordenador de despesa de 3 pastas. Então, e já foi acusado? Nunca acusado, nem processo administrativo. Então, assim, é fácil quando a pessoa bate no peito e fala que não é. Eu até usei no programa de rádio esses dias, tem candidato pegando carona, né? Igual pegou na vez passada, no presidente da República, né? Defendendo a família, mas não podemos esquecer que com a bandeira da família, Alexandre Frota, o ator pornô, ganhou na onda de Bolsonaro. E aqui estão usando a mesma coisa, a mesma história. Não se iludam. Não se iludam. Bolsonaro prometeu que não ia fazer corrupção, ele prometeu. Ele não pode botar a mão no fogo por ninguém. Não podemos só porque está com a bandeira do Bolsonaro, que é Bolsonaro. Isso aconteceu lá atrás com o Lula. Nós temos que votar a pessoa pelo currículo que ela apresenta para a gente para ser prefeito. A história que ele tem para ser prefeito. É isso que eu defendo. Essa questão do currículo, como você orientaria o leitor e eleitor, né, para ele distinguir isso? Como é que ele vai descobrir, né? Mas todos falam que tem preparo. Assim, há um padrão, né, na campanha política. Todos têm preparo, todos têm conhecimento, todos... O estatuto não, mas o plano de governo são geralmente bons, bonitos, românticos, poetizados. Mas aí o eleitor, esse que você falou, que está na rua lá, esburacada, que está no sol quente, ele não entende disso. Então, como é que ele vai distinguir assim? Não, é o Fabrício do Zumbi que está preparado, não é o outro. Ou não é o outro, é o fulano de tal. Qual é a receita para fazer? Eu sou diferente. É só você que está aí me assistindo,
se botar no lugar, no seu lugar. É fácil na sua vida dar um passo? Não é. Na minha também nunca foi. Eu tive que ir de agente de endemias, depois subi um carguinho, depois fui outro. Eu tenho 21 anos trabalhando, me dedicando, dando passo a passo, como qualquer pessoa que está em casa. Como qualquer pessoa que pegou uma empresa até do pai, mas se preparou para ter aquela... Nada pode cair no colo. É por isso que eu falo, nada pode cair no colo. Então, tem que pegar o meu currículo, de como eu me preparei para chegar a prefeito, e de como as pessoas se prepararam para ser prefeito. O eleitor ele vai ter que olhar um a um. É isso que olhar um a um, observar e ver qual a dificuldade que essa pessoa tem para ser prefeito. Que história que é para ser prefeito. Porque querer ser prefeito é uma coisa, nós não podemos confundir. O cargo de prefeito é o maior cargo público da cidade. Ele é o líder político e público da cidade. Primeiro, ele tem que ser político, porque é um cargo político. E ele tem que ser homem público. Então, tem que conhecer da máquina pública. Então, eu estou vendo muito candidato aí que está vindo com as bandeiras que não é da bandeira dele, do conhecimento dele. É isso que eu falo. Quem se colocar, a dificuldade que você passou na vida para chegar onde você chegou, e qualquer pessoa que está me assistindo ver como é que chegou, é isso, mede o passo. Mede se esse candidato que está querendo ser prefeito, o que ele fez para ser prefeito. E mede o que o Fabrício do Zumbi fez para querer ser prefeito. Vê o histórico de cada um e se veste. E você vai ver quem está preparado para ser prefeito ou não. É 21 anos de serviço público. Já ofereceu suborno para o candidato, enquanto servidor público? Nunca. Eu não estou falando você pedindo, não. Alguém já falou, não, vou te dar tanto para você me facilitar ali, para limpar a rua, ou para fazer um serviço e tal? Graças a Deus, nunca. Porque eu acho que, assim, que quando você já tem uma postura de trabalho, você não chega esse tipo de pilantragem perto de você. Entendi. Né? Mas eu sei que a máquina pública é repleta. Né? E a gente não pode fazer nada quanto a gente é um mero servidor. Mas, assim... A pergunta ela não é impertinente, porque eu já tive um quadro. Esse quadro entrevistou o vereador Edson Fassarella, que foi secretário de saúde, e eu me recordo bem que ele falou, não, já pediram, já me ofereceram suborno, sim. Me parece que eu acho que o Mário Lousada, me desculpa se eu estou... Também falaram que foram assediados. Como você tem 21 anos de serviço público, eu imaginei que seria pertinente perguntar. Graças a Deus, não. O que você fará com em relação ao secretariado, montar o secretariado? Então, nós temos aí um secretariado que a gente, acho que Cachoeiro nem conhece direito, não sei se eu estou sendo demasiado nessa fala, mas como será o seu secretariado? Só de pessoas de conhecimento empírico, dentro da sua corrente de carreira pública, ou como será o formato? Então, como eu disse, se a gente quer fazer uma união dos políticos em torno de Cachoeiro, é você dar oportunidade para os partidos políticos e para as pessoas. Nós não seria coalizão? Nós não podemos criar um governo, entendeu, de que o prefeito vai escolher o secretariado todo igual esse governo fez. Né? Eu acho que é muito incoerente o prefeito sair fazendo e oferecendo para os amigos porque ele gostou. Eu acredito que é muito melhor, por exemplo, eu sempre falava, né, já cheguei a trabalhar 2 anos no governo Vitor também, de falar, poxa, por que o PV não está no meio ambiente? É uma bandeira deles. Será que não tem gente ali que pode cuidar da Secretaria do Meio Ambiente? Quem tem que escolher e dar aval é o prefeito, você não tem que pegar empurrado. Mas, por exemplo, qual que é a dificuldade de você trazer, né, porque nós tinha lá o deputado Evaí, né, que depois mudou. Então, assim, temos que trazer. Eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar para Ferraz, para a Norma e falar com eles para eles fazerem uma coalizão com a gente e trabalhar para Então você entende que o secretariado pode surgir de uma coalizão de interesse em comum? Tem que surgir, para bem de Cachoeiro. Para o bem de Cachoeiro. Então, mas também não precisa ter conhecimento acadêmico. Pode ter esse conhecimento acadêmico ou não. Por quê? Porque o cargo de secretário também, ele é para liderar, ele tem que ser honesto. Por exemplo, a gente vê lá, por exemplo, todo mundo pega e coloca, por exemplo, até um amigo meu brincou, ele falou, Fabrício, se você chegar para prefeito, me bota na GES. Eu falei, não, você vai ficar bandido. Entendeu? Mas por que você disse isso? Porque eu disse isso, porque, infelizmente, tem que botar na GES um político. Alguém que pega, um político mesmo, né? Político igual estão fazendo as coisas. Não seria técnico, não? Não está invertido, não? Lá está cheio. E só estão enganando os outros técnicos. Nós precisamos hoje fazer uma fiscalização mais coerente, porque o contrato de 1998 você conhece muito bem. Eu quero até fazer depois eu falo de um candidato que eu ouvi falar uma besteira.
O contrato de 98 com a BRK diz extensão de rede. Quem tem que fazer? É a taxa. Lá no contrato de 98, por exemplo, R$ 4,00 foi definido que ia ser 1.000 litros de água. E em 30 anos foi feito o balanço do crescimento da população e só a correção inflacionária naqueles R$ 4,00, por exemplo, nos 10 mil litros de água. O que é que aconteceu? Quem está pagando extensão de rede é o município, faz um monte de extensão de rede. Criamos uma lei que agora que se você fizer um condomínio, se você fizer um loteamento, também tem extensão de rede, mas na assinatura do contrato não tinha. Então, cada vez coloca mais hidrômetro nas casas, mas não baixa a água. Nós fizemos hidrelétrica dentro do Rio e não houve diminuição na conta de água. E tem aquela discussão de que também a água e o esgoto, a água tratada e o esgoto não chegam no 100% do território do... É isso aí. É 100, 80, 9, que eles colocaram 90. Não, mas do contrato. Uhum. Do que prevê o contrato, e não em relação à cidade. Mas por quê? Eles estão usando, Jacques, eles são até da Parri. O que tem que ser cumprido? Contrato de concessão. Ponto. Se não está no contrato de concessão, acabou. Eles vão lá no meio do córrego, o que eles fazem para dizer que tem 98% de esgoto tratado, você que não conhece aí da população? Eles vão no meio do córrego, eles fazem uma divisão, assim, uma barreira, e jogam dentro do cano deles. Aquela água que vai ali, água de córrego, de chuva, de tudo. Aí vai para lá, aí eles podem, peguei 10% daquela água ali e botei para lá. Mas não significa que está 10% tratado. Isso aí é uma coisa assim, se o governante não está vendo isso, é brincadeira. Outra coisa, tem muito esgoto passando em nossa rede manilha. Quando eu fui subsecretário de obra, eu brigava muito com a empresa, porque quando quebrava a manilha, eu mandava eles consertar, porque é eles que recebem o coleta de esgoto. A manilha era para estar seca, era só para passar água na chuva. Olha, nós temos duas grandes concessões. Esta, que é a BRK, que substituiu a Odebrecht, né? Ela é rica, não se fala em crise, você nem sabe nem a quem se reportar do ponto de vista, né, que é a sede fiscal é em São Paulo, se não me engano, né? E a Odebrecht ficou com 30% do contrato e a BRK, que seria ou é uma empresa canadense, com 70%, para poder continuar esse 30% da Odebrecht aí, para poder não fazer uma nova concessão. Essa foi a jogada. Mas o que eu queria perguntar são duas concessões. Uma, né, que todo mundo chama de monopólio, e realmente dá para entender que é monopólio, né, porque é uma única empresa de transporte. Por que uma é apedrejada e, ao mesmo tempo, também está tendo grande dificuldade financeira e essa outra rica, né? Então, as duas concessões são monopólios. Então, na minha concepção, o que aconteceu? Aí você vai entrar na questão do transporte. Não, já sacrificaram demais, já sacanearam demais a empresa de transporte, que agora não tem mais como fazer nada. Porque o transporte para o Cachoeiro... Não entendi, deixa eu entender essa frase que você falou. Já sacanearam demais a empresa de transporte coletivo da cidade, os governantes que passaram por trás. Por quê? O transporte coletivo em Cachoeiro é usado de forma política, não técnica. Porque taxa e tarifa é para quem usa. Então não adianta as pessoas pegarem e falarem assim, é errado o município botar dinheiro, mas quando o vereador manda o ônibus ir lá em cima vazio e subir mais um pouquinho, o ônibus é o custo. Então todo o custo é tirado da passagem. Então a empresa está sendo usada de forma política e ela está tomando essa pedregada. Já a BRK não é usada de forma política. Exatamente. Lá eles usam para outros fins, que nós temos que buscar o entendimento e trazer isso para a população, porque eu acho que Cachoeiro dá sim para a gente abaixar o preço da água. Dá para baixar, porque Cachoeiro, se você fizer, pegar o contrato de concessão, o crescimento dela e o tanto de hidrômetro, já chegamos a um tamanho que já pode fazer uma diminuição. Porque Cachoeiro, a empresa de ônibus, nós precisamos de fazer ela de forma técnica, trazer, sentar com a população, com o passageiro e mostrar. Uma vez eu estava com 20 amigos meus, eles reclamaram do subsídio. Eu falei assim, beleza, vocês acham que é errado, né? Nós achamos, isso é um absurdo. Eu falei, quem aqui anda de ônibus? Ninguém andava de ônibus. Eu falei, então, tá vendo? Se a gente quer que o ônibus ande de tudo quanto é lugar vazio, igual anda, alguém tem que pagar para esse ônibus andar vazio. Ou esse ônibus ter diminuição de ônibus, ter ponto a ponto, não pode ser todo local. Então, eu entendo que o candidato defende o subsídio não somente para essa questão do transporte, mas para aquilo que o governo pode suprir
de básico e necessário e de urgente para a população. Seria isso? Não, eu não defendo. É uma linha de uma linha de gestão que Não, eu não defendo subsídio. Nós temos que chamar a população de Cachoeiro, chamar os usuários de ônibus, chamar quem não usa ônibus, chamar a empresa de ônibus e falar assim, o que dá para fazer, porque é transporte coletivo, não é individual. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente e as pessoas elas têm uma comoção pelo transporte coletivo como era 20 anos atrás, que ninguém tinha carro. Hoje nós temos Uber, nós temos mototáxi que nós podemos trabalhar para poder liberar, entendeu? Legalizar, desde que dê recurso para o município. Descentralizar essa questão. Precisamos de transporte individual de passageiros hoje, que é uma realidade. Já Sim. não dependemos tanto do coletivo Mas mais. o que o senhor pretende fazer em relação a esses transportes alternativos? Assim, está previsto alguma coisa? Não, nós temos que buscar a legalização disso, porque é uma realidade, ver os caminhos da legalização disso, porque o transporte coletivo tem que ser usado para a massa. Porque um transporte vazio, de um ônibus que é a diesel, que é pesado, ficar andando vazio quanto o transporte... Mossoró, por exemplo, não tem um ônibus lá. Lá é tudo transporte alternativo. E a cidade é tamanho de Cachoeiro. Interessante isso. Entendeu? Então, assim, nós temos um amor pelo ônibus, entendeu? E na hora que, se alguém for falar que vai tirar ônibus, vai diminuir linha, quase apanha. Então, se a população decidir, que o prefeito vai com a população. Se a população decidir, não, a gente quer o ônibus assim vazio andando. Aí não falar, então nós vamos ter que subsidiar o transporte. Ou vocês querem um transporte... Então, sobre mobilidade urbana, né? Já foi entendido o seu pensamento sobre a questão de apedrejar sem saber qual é a realidade. E o uso político, achei muito interessante a sua fala, que a empresa vem sendo drenada, né, politicamente e chegou a esse estágio. Sobre mobilidade urbana, né, que seria, igual você falou sobre o Mossoró, certamente lá tem ciclovias, tem os transportes alternativos. Prevê alguma coisa? Você tem alguma coisa... Mobilidade, todo mundo fala em mobilidade urbana. O que eu vou fazer com essa mobilidade urbana? Em horário de pico, principalmente. Então, se Cachoeiro pegar, eu estou vendo o candidato a prefeito aí, Jacques, prometendo obra que demora 20, 30 anos para fazer. Eu já fui secretário de Segurança e Trânsito. Se um carro quebra na Ilha da Luz, já causa um transtorno do caramba. Imagina você construir um viaduto na Ilha da Luz. O concreto demora 21 dias para curar. Para tirar o andame vai demorar uns 30 dias para tirar o andame. Imagina ele dar luz com 30 dias em cada etapa, o andame lá, a cidade parou. Então, esse candidato a prefeito está prometendo isso, ele não entende de mobilidade urbana, não entende de trânsito. Esse é um item para descartá-lo já, né? Tem que descartar. Se Cachoeiro nós temos pontes e pontes, nós temos que fazer rotatória natural. Hoje, por exemplo, você pode pegar a ponte do Liceu ser uma mão e a ponte do Plaza ser outra. Mas você vai ter que fazer assim, modificações, né? Modificação no trânsito. Porque o trânsito hoje nós temos uma mão inglesa ali da descida do fórum. Absurdo. Uhum. Eu penso que uma ponte tem que ser uma mão, a outra mão. E fazer um rotatório natural. E como controlar os quase, sei lá, 80 mil veículos que ficam transitando dentro de Cachoeiro? Porque eu acho que é esse mesmo, 80 mil, se não me engano. Então, você pega Vitória, por exemplo. Vitória, no centro de Vitória, no centro velho. Uhum. Você anda 80, 100 km por hora. Por quê? Todas as faixas são semaforizadas. Sim. Nós temos que dar segurança na área central da cidade, criando o semáforo para pedestre, para o carro saber, se está verde, ele pode acelerar. Se está vermelho, ele vai parar. Pedestre também tem que usar o seu local de passagem. Quando eu fui secretário de Segurança e Trânsito, eu coloquei aquele semáforo na Elmo. Aí teve um jornal, né, que meteu o pau, falou, pô, um semáforo pé do outro, mas nós tínhamos entendido que pela velocidade baixa que tinha ali, toda hora que um pedestre queria, passava e os carros trancavam, o outro sinal abria e fechava e o carro não ia. Quando nós fizemos o semáforo da Elmo para pedestre passar, agora o carro sabe que está verde, acelera. Então nós precisamos da mobilidade, agilidade no centro, criar essa rotatória de ponte a ponte. Qual é o seu conceito sobre quebra-mola? Quebra-mola, se você tem uma faixa semaforizada, você não precisa quebra-mola. Então hoje você precisa, e como eu falo, a melhor faixa de pedestre que tem é semaforizada. Você tem segurança que você está vendo um farol e você está ali. O quebra-mola, às vezes você pensa que um carro está parado, está andando devagar, aí você vai na outra mão, você pode atropelar um pedestre, porque você não viu o pedestre. Isso acontece direto na Beira-Rio, acidente desse formato. Então, o quebra-mola não é o melhor caminho para você poder falar que você está botando uma faixa... Está melhorando o trânsito. Então, não está melhorando o trânsito. É muito barato o semáforo. E dizer que está protegendo o pedestre. Não protege o pedestre. Você vê que o índice de acidente é muito maior. Bem,
dentro dessa miscelânea que a gente iniciou, agora eu vou assim, para pontos mais específicos. Saúde. Né? A saúde, eu creio que todo mundo reclama sobre a questão de ter saúde. No seu plano de governo, o que é contemplado na área de saúde? A saúde, nosso principal ponto no plano de governo, até gravei o programa hoje, nós temos que voltar ao primeiro atendimento para os filantrópicos. O primeiro atendimento, que a UBS, as UPAs, né, foi um presente nacional, porque aqui nós tivemos UPA de presente, nós tivemos Vila Olímpica de presente, tudo que o governo federal quer dar para o político burro, ele pega. Porque ele vai lá e coloca, e constrói o prédio, inaugura, mas depois tem que manter. Então, não, e também depois tem que atender, porque a população vai nesses prédios. Aí fica com nossa responsabilidade, não do Estado. Então, o primeiro atendimento tem que ser no hospital filantrópico. E o hospital filantrópico precisa da gente. Então, por que não? Você passou mal, você vai igual a gente era tratado antigamente com dignidade. Você vai primeiro procurar um hospital filantrópico, chegou lá, meu caso é uma gripe, ou uma dor intestinal, alguma coisa simples. Aí o hospital vai me encaminhar para o UPA. É uma coisa seletiva, né? Porque daí eles lá, que tem centro cirúrgico, que tem cirurgiões, tem leito de TI, tem tudo para, se você tiver com pequena, média ou alta complexidade, te tratar. Aí você foi para o lugar certo. Secundariamente, você vai para o UPA. Você não pode ir primeiro para o UPA, para o município, que não tem responsabilidade com alta complexidade, para depois o município ficar fazendo o dever do Estado, que é ficar ligando, procurando vaga para aquela pessoa para o Estado. Então, assim, o município está assumindo muita coisa que não é responsabilidade dele. Então, esse primeiro atendimento ao hospital filantrópico está no meu plano de governo. Nós vamos voltar o primeiro atendimento para o hospital filantrópico. Os hospitais filantrópicos precisam também de arrecadar, porque os UPAs ajudaram muito os hospitais. Isso é uma realidade. Desafogar. Só que eu estava lendo uma matéria que o índice de mortalidade aumentou. Diminuiu no hospital, mas aumentou no geral. Por quê? As pessoas estão indo para o lugar errado. Então, o primeiro atendimento tem que ser no local que tem toda a capacidade para te atender. Bem, então o que vai acontecer na sua governança, na sua gestão, é um convênio, né, vai ter um convênio com os hospitais filantrópicos para poder fazer o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento envolveria o quê? Exames, consulta, leitos? Não, consulta. Consulta. Ele vai consultar, o clínico geral vai ver a pessoa e fala assim, ó, seu caso é Mas aqui. se o caixonete estiver morrendo, mesmo lá no hospital lá, quem é que vai pagar? É o Estado. Porque o hospital filantrópico ele já está preparado para particular, para cobrar do Estado e para cobrar do município. Se ele tiver um problema de alta complexidade, a pessoa já está no lugar certo e vai ficar internado lá. E quem tem que pagar essa internação é o Estado, não é o município. Mas, candidato, com todo respeito, me parece que os hospitais estão deixando o atendimento pelo SUS e eles estão cobrando, né? O Hospital Evangélico, por exemplo, né, é um hospital, inclusive, muito bem preparado, né, mas não se chega lá e é atendido, não, porque já está dizendo que ele não foi credenciado para o pronto atendimento. Né? Você vai para o hospital infantil também, ou seja, eu estou querendo dizer que o senhor vai ter que conversar também para que haja abertura nisso. É convênio, como você disse, convênio. A pessoa é o seguinte, o município tem que pagar pelaquela pessoa. Não, mas você falou Estado, Estado, né? A prefeitura vai pagar pelo primeiro atendimento. Entendi. Se a pessoa tem, porque, por exemplo, Jacques, eu cheguei lá, por exemplo, eu peguei Covid, eu fui muito bem atendido pelo UPA. Peguei Covid, fui lá, eu ia todo dia e tomar medicamento no UPA. Certo. Então, por exemplo, se esse primeiro atendimento meu fosse dentro do hospital filantrópico, e eu precisasse tomar um medicamento todo dia na veia, eu não preciso de ocupar o ambulatório do hospital. O hospital vai me encaminhar, vai pegar, vai cobrar do município aquele atendimento que fez e vai encaminhar para o UPA. Aí no UPA eu vou ficar todo dia indo lá pegando aquele leito. Então, no caso de baixa e média complexidade, eu vou para o UPA. Eu não estou dizendo que o hospital vai ficar com o caso. Eu só quero que o cidadão, o primeiro atendimento dele seja dentro do filantrópico, não na rede municipal. Por quê? Quanto de baixa e média complexidade, o município dá conta. E aonde fica, no caso aqui, o médico de família? Que ninguém nem fala mais sobre médico de família. Acabou o programa, esse programa? Eu não sei, né? Eu vi até esse dia uma reportagem, acabou fila em posto de saúde, acabou tudo, mas a gente continua vendo as filas. Então, assim, tem muita coisa que nós estamos vendo na televisão hoje que o cachoeirense que não está acostumado aí pode estar acreditando. Aquele que pesquisar vai ver que não é verdade. Então, por exemplo, eu vi um papelzinho do nosso candidato a prefeito para reeleição, ele teve coragem de pegar e distribuir
que ele acabou com o problema fila. de chuva da Nova Brasília. De chuva na Brasília. Ele consertou a manilha e acabou com o problema lá fluvial. Antes, o município sabe muito bem que nós temos que pegar água do 90 e descer pela linha vermelha, está no Rio. Mas não, agora que não passando conseguiu... até o Casa Grande. Isso aí, agora era um projeto inicial. Agora que não conseguiu fazer, falou que consertou a manilha e resolveu o problema. Então, assim, eu não estou aqui para criticar o governo e para falar dos problemas. Assim, não, o que você está querendo dizer é o seguinte, é se iludir. Mentira. Contar mentira, não. Mentira, eu não aceito mentira. Então, assim, se não teve competência para fazer a nossa macro drenagem fluvial, que tem que ser feito pela linha vermelha, que a linha vermelha, ô Jacques, se você pegar uma carretinha de rolimã, você senta lá no 90, você cai aqui, ela toma tanta velocidade que é descendo. É fácil fazer uma macro drenagem ali, porque é da flor da pele, e nós só vamos fechar uma pista. Então, assim, não fizeram a macro drenagem. Agora não vem com falácia de falar que acabou com o problema de chuva do Nova Brasília. Partimos para saneamento, realmente, né, pelo meu conhecimento, não acabou, porque a drenagem tem que começar em um certo ponto, depois daquela parte da linha, e ela tem que ir até o Casa Grande para dizer que tirar a água do 90, que desce para o Nova Brasília, tirar a água do Zumbi e descer para fora do Nova Brasília. Exatamente. E isso realmente, o que eu saiba, não foi feito. E você está ali próximo, acho que você está falando algo com propriedade. Em relação à prefeitura em si, né, você mudaria a sede, né, da prefeitura? Eu estou falando porque eu vou chegar na questão de plano de cargo e salários ou de carreira dos servidores, já que você tem 21 anos, se foi bom ou não. Mas a questão da prefeitura, porque tem gente que fala, não, eu vou acabar com a prefeitura, que ali vai ser um centro cultural, vai ser um centro turístico. Está previsto alguma coisa na sua ideia sobre a questão do Bernardino Monteiro? Então, cada prefeito vê o Bernardino de uma forma, né? A gente tem que fazer a avaliação depois se ali é o melhor local da prefeitura, se ali a pessoa está sendo recebida. Eu acho que ali, para ser a sede do prefeito, ficar e atender o povo, não é o melhor local, porque não tem estacionamento, não tem nada. Ali poderia ser alguma coisa que as pessoas usem, aquelas que transitam por ali. Algum mecanismo. Eu não sei se pode ser uma biblioteca, se pode ser cultura, se pode ser um outro ambiente público. Entendi. Nem a própria Secretaria de Fazenda, entendeu? Que todo mundo está ali a pé, andando ali. Então, assim, ou a administração, que necessariamente não pode, mas eu não vejo que o prefeito da cidade precise ficar ali. Plano de carreira recentemente implantado, e o senhor é servidor público, foi bom, ruim, mais ou menos, péssimo? Vamos fazer uma análise aí, você que está me assistindo, que é servidor público. Quando a gente faz um concurso público, a gente faz ele contando com todas aquelas garantias que estavam previstas, né, na progressão de carreira. Aí as câmaras municipais, todo ano, dá reajuste inflacionário. Aí, de certa forma, o servidor da Câmara ganha, de fato, quando chega a ganhar 5% de biênio, ganhou 5% real. Quando chega a ganhar o quinquênio, ganhou realmente o quinquênio e o decênio é a mesma coisa. O da prefeitura, quando ele chega a ganhar 5% de biênio, já perdeu 8% de inflação. Aí o que acontece? Isso por causa do formato que fizeram? Não, porque a prefeitura não dá o reajuste inflacionário todo ano, tinha que dar. Porque os impostos todos os anos são aumentados de forma com a inflação, os contratos são reajustados com a inflação, só o servidor que não recebe a correção inflacionária. Mas vamos lá. O plano de cargo... O plano de carreira era excelente se os governantes dessem o reajuste inflacionário dele lá de trás. Então você vê que a deficiência está aí. A maquiagem estaria aí? A maquiagem está aí por quê? Você passou num concurso público, em 2001, por exemplo, a pessoa fez concurso para pedreiro. Fez concurso para pedreiro e fez para 1,5 salário. O salário base dele de 1,5 salário em 2001, quer dizer, há 19 anos atrás. E o guarda municipal também fez o concurso de 2001 para ganhar 1 salário mínimo. Se você pegar lá, é 1 salário mínimo. Então, subentende o quê? Que o mínimo já é reajustado com a inflação. Então, essa pessoa que passou no concurso de 1 salário mínimo, se hoje ela ganhasse 3 salários mínimos, ela teve 300% de aumento real. Concorda? Sim. O guarda municipal ganha R$6.000. Ele teve 600% de ganho real. E o agente de trânsito. Eu não estou criticando a categoria, eu estou falando, dando um comparativo. Não é a guarda que está ganhando muito, mas é a correção que não está sendo feita de forma justa. O pedreiro que passou no concurso para pagar 1,5, hoje continua ganhando de 1,5 a 2. Então, por que essa discrepância? Se você passou no concurso na mesma data que eu, a nossa correção tinha que ser igual.
Mas sempre tem um espertalhão, um servidor espertalhão, isso aconteceu em 2 governos, você sabe quais, que pega, por não ter experiência ou por deixar a máquina na mão dos outros, chega uma categoria de servidor inteligente e pressiona o prefeito quer fazer um carinho com dinheiro que não é dele, que é do povo, para aumentar de forma diferente aquele servidor, para ele não ter pressão política daquela categoria. Deixa eu ver se eu estou entendendo, e eu estou entendendo. O que o senhor está dizendo é que não houve uma simetria nessa questão do plano de cargos e salários, implantado recentemente, que ficou assim, uma categoria está aqui, né, que a outra deveria também estar simetricamente com ela, mas ficou aqui, assim, ficou uma coisa sazonal e não atendeu a expectativa. Seria isso? Isso, eu estou afirmando isso, porque quando o prefeito fala, por exemplo, esses dias eu escutei uma fala que ele falou que a educação teve um ganho médio de 25%. Por que ganho médio? Se houve uma deflação igual para todo mundo, a correção tem que ser igual para todo mundo. Então não vem com essa brincadeira. O servidor estava ganhando 500 e poucos reais do salário base. Aí eles batem no peito, eu escutei até um sindicalista muito conhecido da cidade, bater no peito e dizer o seguinte, não, nós acertamos, ganhava 500 e pouco, hoje ganha 1.500. Não, tinha que começar do salário mínimo, porque ele já não podia, ele já não ganhava 500 reais, ele já era acertado por mínimo. Então isso é um absurdo que fazem, e eu repito, isso é prefeito despreparado que você, servidor, você, munícipe, às vezes coloca acreditando no monte de promessa que eles fazem e depois eles vão pelo lado mais fácil. Eu conheço a máquina pública, enganar desse jeito não vou ser, não. Então, o servidor vai ter ganho real igual para todo mundo. Eu não posso ser diferente com isso. A sua opinião sobre esse processo acelerado que foi de terceirização? Demissões, né, seja incentivadas e depois a terceirização. Me parece que, inclusive, tem grupos aí que pegaram terceirizações e estão com graves problemas, inclusive. Terceirizar. Então, terceirizar não é ruim, mas é perigoso, né, como você falou. É uma coisa que você pega, por exemplo, o servidor público sempre reclama. O servidor público anda na rua, parece mendigo. Não tem uniforme, não tem EPI, não tem nada. Então, se a gente consegue pagar uma empresa que me dá um servidor, que ele tem EPI, ele tem uniforme, ele anda de carro, ele tem ticket de alimentação, ele tem tudo, por que eu não consigo pagar no meu? Então, a terceirização, ela é importante para a gente suprir algumas necessidades e ter agilidade em algum processo, mas não em todos os processos. Primeiro, nós temos que cuidar do nosso servidor. Eu, quando eu fui secretário de Segurança e Trânsito, eu criei o auxílio fardamento, o guarda, o auxílio uniforme. Uhum. Por quê? Porque antes a gente comprava o uniforme, vinha de São Paulo, licitação, aí vinha calça de uma cor, gandola de outra, tudo errado. E criando o auxílio, hoje a gente coloca R$100 no bolso de cada guarda municipal e 80 no agente de trânsito, e eles compram, eles são obrigados a comprar o uniforme e os EPIs dele, com aquele dinheiro. O dinheiro fica onde? Em Cachoeiro. Então, uma das coisas que eu quero é tornar o uniforme também da prefeitura obrigatório, porque, primeiro, para fiscalizar o servidor, ele tem que estar uniformizado. Para a gente saber que é servidor, para a população poder fiscalizá-lo. E esse dinheiro, com recurso, com auxílio, o uniforme, gera recurso na cidade. Então, é uma forma de acabar com o modelo de licitação e botar dinheiro aqui na nossa cidade. Então, a contratação de empresas, nós temos que ter muito cuidado se as empresas estão vindo de fora. Se estão vindo de fora, a gente está perdendo aqui dentro, que o recurso está ficando ali dentro. Muitas vezes, assim, Fabrício, você é a favor de incentivo fiscal? Não. Nós estamos matando essas empresas aqui, porque essas empresas, às vezes, que têm incentivo fiscal, ela vem para cá, usa quando tem incentivo e depois vai embora. E a nossa, o Cachoeirense, está sofrendo aqui no comércio. Quanto a Lagoa, perderam tudo, perderam toda a mercadoria e o governo deu o que auxílio para eles? Então, assim, vamos parar de hipocrisia. Nós temos que cuidar do nosso cachoeirense. Fabrício, a bandeira do Isaías Júnior, que foi o primeiro entrevistado, ele falou desenvolvimento econômico. O do subtenente Paulo Sérgio, ele disse segurança. Eu pergunto, qual é a sua principal bandeira baseada no que você ouve de clamor na rua? Então, o maior clamor que as pessoas falam, escutam na rua é o seguinte: seja honesto, seja trabalhador, honre o nosso imposto. Então, pegar a bandeira, uma bandeira e dizer que é aquela bandeira, eu quero fazer um governo extremamente transparente, honesto e devolver Cachoeiro para os cachoeirenses. É esse que é o nome da nossa coligação. Nós vamos devolver Cachoeiro aos cachoeirenses. Hoje, a população
pede muito só zelo, ética e responsabilidade. Parar esse monte de falácias que estão falando aí, e nós temos, a atual gestão está fazendo isso, infelizmente, está passando por esse processo, entendeu? Poxa, Jacques. Não, mas vamos lá. Então, eu gosto de ouvir as palavras e quero traduzi-las. O povo quer honestidade e zelo com a coisa pública, certo? Isso aí. Esse é o clamor. Podemos entender que o atual governo não pratica isso? Eu acho que o atual governo, ele não é que não pratica. Já que você é candidato, né? Não digo que o atual governo pratica ou não pratica, né, mas tem que ser, o prefeito tem que segurar a máquina pública. É ele que tem que segurar a rédea da máquina pública. Sim, mas ele está fazendo isso? Eu acredito que não. Eu acredito que está deixando o servidor muito solto, como o Lula deixou o Brasil solto e aconteceu o que aconteceu. Lula não foi um péssimo presidente, ele foi péssimo presidente quando ele deixou. Deu Banco do Brasil para um partido, deu Caixa Econômica para outro. Isso não se faz. Você acha que a prefeitura está loteada por pessoas que a gente nem conhece, talvez? Que eu acho que o controle não é do prefeito. Já virou uma coisa que fugiu do controle da administração pública e do prefeito municipal, esse controle. É minha observação e de muitos cachoeirenses. Não estou dizendo que isso acontece. Mas, assim, nós nunca vimos, como você falou, nunca vimos tanta empresa de fora aqui dentro fornecendo serviço para a cidade. Ou quanto nós sabemos que Cachoeiro de Itapemirim é o polo do sul do estado. Se nós precisamos de uma empresa de capina, Cachoeiro tem quem faça. Precisamos da construtora, Cachoeiro tem. Precisamos de mão de obra civil, Cachoeiro tem. E por que tem tanta empresa que está vindo de fora? Será que os nossos cachoeirenses não conseguem disputar com a mão de obra aqui dentro, com a empresa aqui dentro, perder para a empresa de fora? O senhor consegue responder para o prefeito essa mesma pergunta? Por que essas empresas de fora estão vindo para cá? Não consigo responder, não entendo. Eu não faria. Entendi. Eu não sei, quanto tempo nós temos? Nós temos 8 minutos. Então, foi diferente a sua resposta, porque você disse o seguinte: o povo quer honestidade. Então, você não colocou bandeira nenhuma especificada, né? Quer honestidade. E, mesmo no tema honestidade, né, que é um tema subjetivo, não é subjetivo, deveria ser uma obrigação de qualquer pessoa, que tipo de ações ou de controle o senhor faria na prefeitura para que, mesmo o senhor sendo eleito, não caísse nessa arapuca, porque são vários setores, são várias pessoas, e acaba, se as pessoas são corruptas ao entorno, o comandante também vira corrupto. O senhor já pensou em algum tipo de controle para que essa honestidade fique visível para a população? O controle é simples, como nós começamos nossa conversa. Todas as obras, todos os contratos, existe um contrato de adesão, existe um contrato formal, que é a questão lá do contrato de concessão da água, contrato de concessão de transporte. Nós podemos ter contrato de concessão funeral, nós podemos ter contrato... Mas como auditar tudo isso? Vai ter uma empresa que vai auditar? A gente pode pegar isso aí, eu até vi um candidato a prefeito que falou que ele quer, no primeiro dia de governo dele, o contrato da BRK e o contrato da Flecha Branca sobre a mesa dele. Então, tem que informar para ele que esse contrato é público. Já tem 6 anos que eu estudo. Eu já peguei, já estou lendo, eu já sei os pontos que eu vou criticar. Os pontos que estão errados, como eu te falei. Quando foi feito o contrato de concessão em 98, não previa que a prefeitura ia botar dinheiro para extensão de rede e não pensou a cidade crescendo que quem fez o prédio ia botar extensão de rede. Isso tudo barateou para a empresa. Então, é muito fácil a gente chegar, chamar uma empresa para auditar e falar assim, está aqui, eu quero que faça isso e veja quanto que nós estamos perdendo. Porque eu estudo o contrato da BRK há muito tempo. Eu, com uma equipe de advogado... Mas por que essa obsessão na BRK? Não é obsessão com a BRK, é porque a maior reclamação da população é o preço da água. E aí, os políticos colocam que o nosso esgoto é caro. É uma forma política deles. Verdade. É uma forma política que eles colocam. O esgoto é aquilo que está no contrato. Foi previsto no contrato. O que não foi previsto no contrato foi a gente pagar a extensão de rede. Foi eles não tratar o esgoto. Então tem que parar com essa politicagem que as pessoas falam. Eu fico vendo os programas eleitorais e eu até me assusto. Parece que a cidade acabou os problemas, tem solução para tudo. Gente, pega o contrato. Então não é obsessão. Eu tenho um contrato. E eu tenho um contrato de cemitério, eu tenho um contrato de ônibus, eu tenho um contrato
As concessões, né? Todas as Não, mas o concessões. cemitério não é concessão, né? É concessão. Ah, aquela do IBC você está falando? Isso. Ah, tá. Sim, Isso. perfeito. E ali foi muito bem feito Não também. não é o cemitério público. Isso aqui. aí, é o cemitério privado, foi feito de forma concessão. Se a gente quiser hoje fazer concessão funerária em Cachoeiro, a gente consegue fazer, porque as funerárias hoje não são regulamentadas. A rodoviária A rodoviária é aqui, concessão também. parece que aqui ela é privada. Entendeu? Até procurei saber isso, mas parece que a rodoviária de Cachoeiro é do grupo do Cabilo Cola na época mesmo. Entendeu? Acho que ela não é uma concessão. Mas eu acho que você vai estar enganado nisso, eu tenho porque eu me recordo que era uma luta. A luta não, era uma coisa que ninguém presta atenção, mas que ele sempre precisava da autorização do poder público para poder continuar funcionando. Mas é uma coisa que é menor, vamos dizer. Mas tem que sair dali também um dia, tem que ir para outro lugar. Né? Ué, dentro dos 5 minutos que a gente talvez tenha, né, 4 minutos, eu gostaria que você fizesse as considerações finais e desse o seu recado objetivo para o eleitor que pretende votar e aqueles que estão em dúvida, porque nós temos um grande número de indecisos ainda. Então, quero primeiro agradecer a você, Jacques, por mais essa oportunidade, tá? E falar com você, eleitor. Está na hora de analisar. Analisem em quem vocês vão votar. Não vote por emoção, porque quando você vai pedir um emprego, ninguém se emociona com a sua dificuldade. Vote na pessoa que está preparada para ser prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Não é preparada para ser outra coisa. Nós estamos disputando o cargo de prefeito da cidade. É alguém que tem que entrar, conhecer a cidade, conhecer os problemas da cidade, conhecer os gargalos da cidade, as pessoas que sacaneiam essa cidade, para poder, de certa forma, agilizar para chegar ao resultado até você. Para ter honestidade, para ser o prefeito honesto, o prefeito tem que ser desgarrado de grupos políticos, desgarrado de padrinho político, que está acontecendo muito, parece que está vindo todo mundo com padrinho político, entendeu? Essa vontade grande, se fosse essa vontade grande de governar do seu padrinho, entendeu? Por que não veio ele, candidato a prefeito de Cachoeiro? Então, observem isso. Fabrício Zumbi, experiência que vem do povo. Esse é meu lema que eu tenho trabalhado. Eu me formei junto com você. Como qualquer cidadão, dei passos e passos na minha vida para estar aqui pleiteando um emprego para você de prefeito municipal. Muito obrigado, Jacques. Eu agradeço, né? E vamos, em breve, já para o nosso próximo convidado, que será o candidato a prefeito Guilherme Nascimento, do PSOL.